bem-vindos aos meus convidados, a estes três jovens convidados que hoje temos nesta rubrica da Eclésia, os Momentos F5. Tenho comigo a Ana Filipa, a Carolina e o Tomás, três jovens. Obrigada pela vossa disponibilidade, obrigada por virem partilhar a vossa experiência e darem o vosso testemunho nesta quarentena, neste tempo tão difícil de isolamento para todos, mas especialmente para os jovens que têm o futuro muito privilegiado e em mãos. Ana Filipa, começava por ti. Como é que tem sido esta quarentena? Então, a minha quarentena, eu estudo em Lisboa, há cerca de já há um mês vim para a Guarda, que é de onde eu sou, e por cá tenho estado em casa a ter aulas online, a ter sempre o estudo, mas pronto, também com o meu grupo de jovens temos feito algumas orações e desde a Páscoa também celebrado missas ao domingo, porque pronto, é uma forma de estarmos também mais juntos, visto que não podemos estar assim juntos, portanto é uma forma de conseguirmos viver de certa forma esta quarentena de uma forma diferente e aprendermos alguma coisa com isto. Essas celebrações tudo online, como dizes. Sim, tudo online. Como é que nasceu essa ideia? A ideia das orações foi porque a pastoral daqui da Diocese criou uma proposta de oração em que o suposto era cada um em sua casa rezar e estar pronto sozinho a rezar, visto que não podia estar com mais ninguém, não é? E eu na altura tive a ideia, porque não nós irmos todos para a plataforma e todos juntos, cada um em sua casa, rezarmos juntos. E pronto, e assim foi, fizemos uma vez, depois outra e agora fazemos sempre 2 vezes por semana e pronto, acho que nos faz muito bem mesmo. Carolina, a tua quarentena é um bocadinho diferente. A minha quarentena é um bocadinho diferente, porque eu, apesar de estar em Portugal, estou a trabalhar na Suíça. Então, eu trabalho na Suíça, emigrei há cerca de um ano para lá. E, por acaso, calhou numa altura um bocado que eu não estava ninguém estava a contar, não é? Mas eu mudei de trabalho há pouco tempo, portanto, eu comecei um novo desafio profissional lá na Suíça em fevereiro. E, ao final de um mês e meio, ainda estava numa fase de formação, fomos mandados para casa. Eu, por coincidência, num fim de semana, a minha prima fazia 18 anos, eu tinha viagem marcada para Portugal já há algum tempo. Vieste à festa? A minha mochila só, portanto, nem mala trouxe, só trouxe a mochila com o computador, porque ia trabalhar de casa na sexta-feira. Tinha o meu voo de regresso marcado para segunda-feira, e na sexta-feira já estava cá em Portugal, eu vim na quinta à noite, e recebi um e-mail da minha empresa a dizer que iríamos começar a fazer home office. As coisas na Suíça estavam... lá na Suíça os casos começaram mais cedo. Na altura em que eu vim já havia alguns casos, mas nada nos fazia crer que limitassem tão rapidamente. Pronto, e entretanto eu estava cá em Portugal, também começaram a limitar as coisas e eu disse, ok, eu não vou fazer nada para a Suíça. Portanto, na segunda-feira, apesar de eu ter tido... O voo existiu, mas por opção, e como eu iria trabalhar de casa e ia lá, disse assim, olha, ao menos aqui estou com a minha família. E pronto, e foi. E Entretanto, como é que já tem tive que marcar o meu voo. Tem sido diferente, como acho toda a gente, não é? Eu tenho trabalhado o meu horário completo. Felizmente o meu trabalho não tem sido impactado com esta situação. As farmacêuticas têm que continuar a trabalhar, não é? Porque os hospitais também não pararam. Eu não estou a trabalhar diretamente com fármacos que estejam a ser usados na pandemia. No entanto, trabalho numa empresa que tem que esperemos que tenha alguma influência no futuro e que tenha alguma importância também nesta área. Estamos todos a trabalhar juntos na minha área. Por acaso é uma situação engraçada que, apesar das competitividades que existem, acho que numa situação
como é que está a existir, está a haver muita cooperação e colaboração, porque estamos todos a lutar para o mesmo fim, e isso nota-se na dinâmica da empresa também. Por outro lado, é um grande desafio, porque, como disse, eu estou a começar num novo emprego, portanto, a parte da formação ficou assim um bocado estranha. Também a parte do contacto social, eu sou uma pessoa muito de pessoas, é difícil. E até porque eu lido com pessoas de muitos países e com culturas muito diferentes. E mesmo no escritório, cara a cara, muitas vezes há situações de dificuldade de comunicação, quanto mais pessoas que eu nunca vi e que estou a ter reuniões online. Portanto, a nível de trabalho tem sido desafiante. E a nível pessoal, uma pessoa que gosta tanto de pessoas, como é que está isolada dentro de casa? Também tem sido difícil. No início, devo dizer que foi bastante complicado para mim. Eu sou uma pessoa muito de andar na rua e andar sempre a passear. E primeiro, não estou na minha casa, não é? Porque estou na casa dos meus pais. Obviamente, também é o meu espaço, mas já não vivo aqui há 11 anos. Assim, a sério, sempre a viver. Eu não estudei cá, portanto, já saí de casa há cerca de 11 anos. Não trouxe nada. Portanto, aquela parte materialista que infelizmente todos temos, também no início estava-me a fazer um bocado, estava-me a incomodar um bocadinho. E pronto, e para mim o que me custa mais é não ter plano. Ou seja, é não saber quando é que isto vai melhorar ou quando é que vamos poder ter alguma normalidade, ou vamos poder encontrar quem queremos, ou vamos poder visitar os nossos avós, ou pronto. Isto para mim é que causa-me alguma ansiedade. Mas pronto, de resto, uma pessoa tenta mudar a rotina e tenta não dar em maluca, não é? E tu, Tomás, um jovem médico que começou assim a exercer em quarentena, tudo muito diferente. Queres nos contar a tua experiência? É verdade, mudou tudo um bocadinho. Ou bastante. Eu acabei o curso em julho de 2018. Entretanto, o ano passado, em 2019, nós fazemos um primeiro ano a trabalhar, que é o chamado ano comum, a formação geral, e depois escolhemos, no fim desse ano, escolhemos a nossa especialidade, e eu comecei a especialidade em janeiro de 2020, e ao fim de 2 meses, portanto, escolhi a especialidade de anestesiologia no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e ao fim de 2 meses muda tudo, não é? De repente, o que seria o percurso normal, não é? A curva de aprendizagem. As expectativas também? Expectativas, tudo isso, não é? De repente muda tudo, a organização do serviço é completamente alterada. Durante algum tempo, o próprio hospital não sabe muito bem o que é que vai acontecer, não é? Como é que temos que nos reorganizar. Começamos a perceber que são precisas mais camas de cuidados intensivos, que vamos ter que deixar de fazer coisas menos prioritárias para tratar doentes com coronavírus, com Covid-19. E aqui a anestesiologia tem uma particularidade, que é que são os anestesiologistas que são os peritos na via aérea. Isso significa que quando um doente fica pior, quando agrava e quando tem de ser entubado para ser ligado a um ventilador, quem faz esse trabalho são os anestesistas. E de repente cá estou eu ao fim de 2 meses nisto, não é? Obviamente nós entubamos doentes todos os dias, mas há pessoas que fazem isso há anos, eu fazia isso há 2 meses, não é? E de repente, qual é o meu lugar aqui? O que é que eu vou fazer? De que forma é que eu posso ser útil, não é? E nessa altura, enfim, os outros internos do primeiro ano, como eu, estavam também um bocadinho perdidos, e fomos todos falar com o nosso diretor, que nos disse: meus caros, nesta fase, obviamente os mais experientes serão postos na linha da frente primeiro, mas nós não sabemos como é que isto vai evoluir e, portanto, quando chegar o dia vocês têm que estar prontos e, portanto, treinem e terão de estar à altura das circunstâncias, não é? Portanto, claro que isso é um bocadinho complicado a vários níveis, não é? Como é que se gera isso emocionalmente, Tomás? É complicado. É complicado a pessoa sair de casa todas as manhãs para trabalhar e ter medo, não é? Não
há uma coisa que nos aconteça no dia a dia, apesar de tudo. Enfim, as coisas são relativamente previsíveis. Claro que há sempre situações mais, enfim, então na anestesiologia há sempre situações com um bocadinho mais de adrenalina, não é? Quando as coisas correm mal, e correm às vezes, não muitas vezes, mas às vezes correm. Mas o sentimento da pessoa sair de casa de manhã para trabalhar e ter medo, ter receio do que é que vai encontrar, do que é que pode trazer para casa, das coisas todas, muda muito a maneira de viver o dia a dia. E eu, por acaso, há uns tempos, a paróquia do Estoril, a minha paróquia, pediu-me para dar um testemunho da minha quarentena, e eu nesse vídeo dizia que rezo muito quando vou trabalhar uma oração, que é uma oração de Santo Inácio de Loyola, que os escuteiros adotaram, e a que chama a oração de escuta. Fala um bocadinho do dar sem medida, do combater sem cuidar das feridas, do trabalhar sem procurar descansos, não é? No fundo, é uma maneira de eu, todas as manhãs, dizer eu tenho medo, mas há aqui uma coisa maior que eu, não é? E, portanto, vamos a isso. Mas não é fácil. É mais fácil dizer do que viver. Ouvíamos aqui no início desta conversa a Ana Filipa a falar dos encontros online que tem com o seu grupo de jovens. Ana Filipa, é também assim esta força, não estando na linha da frente, como eventualmente o Tomás pode estar, mas é essa a força que um jovem cristão, um jovem que acredita, tem no seu dia-a-dia para passar este tempo de pandemia? Sim, eu acho que sim. E ajuda-nos também a ter força para dar força aos outros. Pronto, ter amigos, familiares, alguma coisa que também eles estejam lá na linha de frente, tenham de sair de casa, embora nós não, mas conseguimos dar, temos aquela força a mais que conseguimos dar a eles, e eu acho que isso é bastante essencial numa fase em que estamos todos um pouco sem saber o que fazer e o que esperar. A própria Ana Filipa, tu estás no último ano de economia, não é? Isto é um ano que, com muitos exames, com muita carga horária, e como é que se olha ao futuro? Pois, é muita incerteza, é não saber como é que vai ser, não saber, porque há muitos de nós que estão para concluir, para ingressar para mestrados, outros que querem procurar trabalhos ou estágios, que é mais o meu caso, e não saber se pode fazer, se espera, é muita incerteza, não saber como vamos fazer os exames, como é que vai correr, não é? É muita incerteza mesmo, é assim Já não sei quem é que dizia que fomos apanhados de surpresa. A Carolina, neste caso, também foi apanhada de surpresa em Portugal. Mas houve aí um domingo de Páscoa, não é, Carolina? Que houve aí uma celebração especial. Queres partilhar connosco? Sim, eu apesar de não estar aqui a viver em Portugal, a minha paróquia continua a ser daqui de Portugal. E os meus pais e o meu irmão continuam a participar ativamente, e eu sempre que posso. Por isso, para mim, até foi a quarentena a nível de comunidade paroquial, até foi uma forma de conseguir reaproximar, porque apesar de não podermos ir à paróquia presencialmente, parece que estamos todos mais juntos. A minha paróquia da Vera Cruz, o Padre João, começou desde o início da quarentena a aderir às plataformas digitais, e nós acompanhámos sempre todos os domingos a Eucaristia e mesmo as celebrações da Páscoa. E houve o desafio na celebração do domingo de Páscoa, para tentar que a celebração fosse mais dinâmica possível e entrasse mais dentro das casas, os momentos musicais e as leituras serem distribuídos por diversas casas, não serem todas feitas desde a igreja, mas serem distribuídas pelos diferentes paroquianos. E pronto, e aqui em casa temos a mania que somos músicos e tentámos dar um bocadinho o nosso contributo. E pronto, e tentar de uma forma não presencial estar presentes o mais possível, e pronto.
e deixar um bocadinho o nosso contributo. Fez algum sentido também para ti e a diferença nesta Páscoa, que também foi diferente? Sim, claro que fez todo sentido. Eu acho que toda esta caminhada foi mais intensa, a caminhada toda até à Páscoa, porque tivemos mais tempo para pensar, estávamos mais sossegados no meio da inquietação, mas pelo menos foi um tempo de pausa, apesar de forçada, mas uma pausa que muitas vezes eu falo por mim, muitas vezes no meu dia-a-dia não tenho capacidade de parar, e isto foi uma pausa forçada e acho que no fim disto tudo, quando isto tudo passar, todos nós vamos tirar daqui coisas boas e realmente isto é uma das coisas boas que fica e vai ser certamente uma coisa que daqui a uns anos nós vamos relembrar. E ajudou, sim, claro que ajudou e ajuda sempre. Antes de começarmos a gravar esta conversa, eu dizia que não pretendia que isto fosse apenas uma partilha de testemunhos de cada um dos jovens convidados que estão aqui online, mas que gostava que também partilhassem entre vocês algumas questões, algumas dúvidas, por isso está aberta a questão das perguntas. Se quiserem partilhar entre vocês, se tiverem curiosidade das experiências diferentes de cada um, sintam-se à vontade. Eu ia comentar que e daquilo também que a Carolina e a Ana Filipa têm dito, eu acho que é impressionante a forma como a Igreja Católica também foi capaz de se adaptar a este status quo, não é? Naturalmente, eu suponho que haja paróquias com mais e menos acesso às plataformas digitais e também populações com mais e menos acesso às plataformas digitais, mas das experiências que eu vou sabendo em vários pontos do país, eu fiquei absolutamente impressionado com a capacidade que a Igreja teve de se adaptar a isto, não é? E de dizer, estamos em quarentena, mas não estamos sozinhos, não é? E aquilo que a Ana Filipa estava a partilhar, eu achei muito engraçado porque, enfim, no caso do escutar, nós temos, ou seja, eu como chefe dos miúdos sinto alguma obrigação, e ainda bem, não é? Em garantir que eles não se perdem neste tempo de quarentena, não é? Em dar-lhes alguma orientação e por aí fora. Mas no caso da Ana Filipa, isto foi uma coisa que eles fizeram por eles próprios, não é? Ou seja, não é uma coisa de mim para os outros em que eu sinto a responsabilidade de o fazer, mas eu achei muito interessante que eles pegaram e fizeram para si próprios, tipo, não vamos perder isto, não é? E eu isso também tenha feito uma quaresma um bocadinho diferente para vocês, ou não? Sim, foi bastante diferente. Nós começámos isto ainda antes da... Foi quase logo assim que tudo começou a ficar muito agitado, e o facto de nos encontrarmos 2 vezes por semana e estarmos ali aquele bocado, rezarmos e depois falarmos sobre o que é que estamos a viver e partilharmos também os nossos sofrimentos, é bastante bom, porque não nos sentimos sozinhos, é como se alguém estivesse ali e nós estando. É bastante bom. Nós todos temos nos empenhado também por continuar, porque nos está a fazer tão bem e estamos a gostar tanto que estamos sempre a querer fazer, e pronto, e agora também com o início do mês de maio que vem aí, acho que também vai ser uma forma diferente de viver o mês de maio, que também não estamos habituados, e eu acho que vai ser muito giro. Apesar de todas as circunstâncias, é viver tudo de uma forma diferente, mas acho que também é bom para aprendermos coisas e para mudarmos também a forma de pensar e de agir. É bastante interessante. Sim, é verdade. Eu acho que, não sei, eu às vezes sinto um bocadinho que nós vivemos um bocado no mundo dos garantidos, não é? Ou seja, há um determinado percurso pré-desenhado que nós vamos seguindo, não é? Eu agora entrei para a especialidade, e depois vou acabar a especialidade, e depois vou começar a trabalhar, e entretanto casei-me, entretanto tive filhos, entretanto, pronto, e a vida está desenhada, não é? Eu acho que estas coisas obrigam-nos um bocadinho a pôr isto tudo em perspectiva, não sei. Ou seja, de repente isto não é uma linha reta. E se calhar não é suposto que seja uma linha reta. Exato, e tudo o que tens como garantido deixa de ser, não é? É um bocadinho por aí. Era o que eu estava a dizer há pouco, e isto
eu vejo pelas pessoas com quem tenho falado, e eu acho que é esta questão de termos sido forçados a pôr a nossa vida em pause. Tu não tanto, Tomás, porque o teu dia-a-dia acaba por ser, ok, dentro do teu trabalho é diferente, mas continuas a ir trabalhar e continuas a estar com pessoas, mas eu acho que para o resto das pessoas que estão a trabalhar ou de casa, que mudaram totalmente a rotina, é uma forma de realmente, forçadamente, tivemos que priorizar e perceber, ok, esquece lá a viagem que tinhas marcada, esquece todas as convívios que tinhas marcados, não interessa nada. E se calhar aquelas coisas que eu dizia, não, isto é impossível de cancelar, simplesmente foram canceladas. E acho que isto faz-nos pensar muito, e eu tenho falado com muitos amigos meus que realmente, e isto é que causa aquela ansiedade e causa dizer assim, não, nós realmente não temos aqui poder nenhum no meio disto tudo. Exato, não é? exato. E eu acho que é a nossa missão, de facto, também quem não pode ajudar diretamente, ajuda estando em casa, não é? E isso nem sempre é fácil de aceitar, mas acho que ao fim de algumas semanas percebemos que era isso que nós tínhamos que fazer e pronto. E tem sido isso que nós temos feito, apesar de tudo. Sim. Não é? Tomás, já agora tinha aqui uma questão para ti. Não é uma questão, é um comentário. Porque eu também, pronto, a minha formação também é na área da saúde e tenho muitos colegas meus e amigos meus que trabalham em farmácias, ou seja, também estão no contacto com as pessoas diariamente e também não podem ficar em casa, porque como é que se gera esta questão de, ok, eu tenho que, e se calhar se tens colegas teus que estão mais, tu estás a trabalhar com doentes com Covid, mas deves conhecer muita gente que está na mesma situação que tu, esta questão de lidar com poderes trazer a doença para casa, e se calhar tens colegas teus que têm já família e filhos e que por um lado têm a parte profissional, mas por outro lado de certeza que têm também este receio que tu falaste, não é? Mas que não podem também pôr, ou puseram totalmente a parte pessoal de lado, ou como é que lidam com esta questão profissional e familiar? É uma questão complicada, não é? E eu acho que desde o início, quando se começou a perceber que isto é uma realidade, não é? Que isto ia mesmo ser uma coisa com consequências para a nossa vida do dia a dia, as pessoas começaram todas um bocadinho a preocupar-se, a perceber como é que eu vou adaptar a vida de casa à vida do trabalho, não é? E eu, por exemplo, não estou a viver em casa dos meus pais, eu vivia com os meus pais e há um bocadinho mais de um mês, portanto, há um mês e uma semana, vim viver para a casa de uns amigos em Lisboa. Estou aqui ao lado do Hospital de Santa Maria, eles são os dois médicos e, portanto, nós, enfim, estamos os três juntos, mas também vimos os três e voltamos no mesmo sítio. E fiz isso exatamente por essa questão que dizias, não é? A certa altura a pessoa não sabe o que é que leva para casa, não é? Mesmo com todos os materiais de proteção, mesmo quando abordamos doentes que têm o teste negativo, não é? Bem sabemos que os testes não têm uma sensibilidade de 100%, não detectam todos os casos, não é? A pessoa, pronto, tem receio, não é? Tem receio de ser o veículo para as pessoas de quem mais gosta no mundo, não é? De qualquer coisa que lhes pode fazer muito mal. Os meus pais têm os dois, vai ter 7 anos, a minha mãe tem quase, e portanto, naturalmente que isso me preocupou. E a mesma coisa, por exemplo, em relação à minha avó, não vejo a minha avó há 2 meses, neste momento fez 97 anos, há quase 2 meses. Portanto, e entretanto, nunca mais a vi e falamos todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, mas é muito complicado, não é? Sabermos que temos alguém que está sozinho e que nós não podemos, não devemos, pelo risco de podermos, enfim, de podermos contagiar a pessoa em casa. E muitos colegas meus, a mesma coisa, pessoas com mães e pais de filhos que mudaram de casa, que estão há semanas sem ver os filhos e sem ver as mulheres ou os maridos, não é? Até casos de casais de médicos ou de casais de um médico e uma enfermeira que ambos têm que trabalhar e, portanto, se viram em situações muito de difícil solução, não é? Porque, de repente,
têm não sei quantos filhos em casa, têm os 2 que trabalhar, sim senhor, até podem, há as baixas de apoio à família, portanto pode estar um a trabalhar e o outro estar em casa, mas verdadeiramente e os filhos, não é? Claro que se é verdade que as crianças em geral têm doenças menos, são muitas vezes assintomáticas ou têm doença muito leve, isso não deixa de, como é óbvio, assustar um pai ou uma mãe, não é? Que tem, pela hipótese, mesmo que seja ínfima, de que possa ser alguma coisa grave. E, portanto, eu acho que as pessoas mudaram completamente a sua vida, não é? Acho que as pessoas estão e ainda estão a aprender, ou seja, eu acho que ainda cada semana nós ainda mudamos mais qualquer coisa, não é? A maior parte das pessoas deixou de levar comida de casa para o hospital, porque a certa altura é mais um veículo de trazer, não é? No Tupperware, na caixinha, o que é que seja, qualquer coisa, porque, sei lá. E portanto, eu chego a casa, tiro a roupa que tenho, ponho-a no estendal e fica ao ar 36 horas seguintes, para aí, e só a vou vestir quando vou para o hospital, que é para não é? Porque senão também era um desperdício. Enfim, portanto, aquilo que é, porque ainda por cima eu não ando com a roupa da rua no hospital, não é? A roupa da rua eu chego, tiro, visto o fato do hospital e depois ao fim do dia a mesma coisa, portanto não fazia sentido. Meia hora por dia, não é? Portanto, depois visto eu vou-me embora, mas é tudo um processo que nós não estamos nada habituados, não é? Sim, uma alteração de rotina total. E agora que se fala em pouco a pouco começar a voltar à rotina, e para nós será sempre um bocadinho diferente, depois há outra questão que é quando? Não é? Quando é que eu posso voltar para a casa dos meus pais? Quando é que eu posso ir ver a minha avó? Quando é que eu posso estar com a minha namorada? Quando é que eu posso, não é? Quando? Ninguém sabe responder isso. Eu acho que neste momento o que invade muito as nossas cabeças são questões exatamente como essas. É quando é que eu vou estar com aquelas pessoas que eu estava habituada a estar quase todas as semanas e agora de repente eu não posso, porque primeiro temos de os proteger e só depois pensar em os queremos ter ao pé de nós, pronto. E acho que isso é o que está a invadir mais neste momento a cabeça das pessoas, que é o quando é que vamos poder. Não, e eu acho que o essencial e isto é um bocadinho também que eu acho que é importante, não vai ser de um dia para o outro, isto não é 3, 2, 1 e tudo para a rua, não é? E eu tenho um bocado de receio, sinceramente, acho que em Portugal nós estamos a gerir bem a coisa, mas tenho receio das atitudes das pessoas e acho que é importante também, por exemplo, o exemplo que a Igreja Católica dá é, ok, e eu acho que o Tomás estava a referir isso no início, a adaptação da Igreja foi exímia, foram os primeiros a arranjar alternativas, mesmo numa altura em que ainda não era... ainda não estávamos em estado de emergência, mas houve propostas de ok, vamos reduzir o número de coisas e estávamos numa altura em que caracteristicamente a Igreja tem montes de propostas, não é? E de arranjar alternativas para as pessoas continuarem a sentir-se incluídas, e eu acho que isso devia ser transversal a tudo, não é? Por isso vamos ver quando é que podemos tentar. Eu acho que não devemos esperar voltar à normalidade, devemos esperar que as coisas fiquem adaptadas à realidade possível. Pois, eu acho que é isso, acho que nunca vai voltar a ser igual, vai ser diferente, mas com o possível. Vai ser, esperemos que esta pandemia, agora vou aqui pegar na conversa, esperemos que esta pandemia, que este tempo também nos deixe aqui algum ensinamento, este F5 que nós falávamos no início, que eu acho que ninguém vai sair deste tempo da mesma forma. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Deixa-me só dizer, portanto, eu sou chefe de pioneiros no Estoril e nós quisemos lançar-lhes um desafio também para esta quarentena. No início eles nem sequer tinham aulas, não é? Agora já voltaram a ter, a coisa já é um bocadinho, já está, a vida deles já está um bocadinho mais cheia, não é? Mas nós a certa altura, sem entrar, ou seja, sem querer fazer do escotismo um ATL, que também não é para isso que serve, mas quisemos de certa forma também
dizer-lhes, nós estamos aqui, isto não acabou, continua a fazer sentido se escutarem em tempo de quarentena, não é? E foi curioso, porque o tema do ano que eles escolheram, os pioneiros são eles que definem essa parte, eles já lhes é dada essa autonomia, não é? O tema do ano que eles tinham escolhido em outubro tinha sido Reinventa o Teu Caminho. Nós achámos que era muito adequado, não é, à quarentena, portanto, reinventa o teu caminho. Portanto, agora como é que nós vamos fazer este caminho todos juntos, de uma forma que vai ter que ser completamente, diametralmente oposta àquilo que andávamos a fazer, não é? Se no escotismo nós gostamos de andar na rua, não é? E estar fora de casa, isto é completamente diferente, não é? E pronto, e tem sido um desafio para nós e para eles. Para nós, porque também tiveram que reinventar, não é? Tivemos completamente de nos reinventar. E ainda não acabou, não é? Porque a verdade é que nós provavelmente, não quer dizer provavelmente parece mal, mas não sabemos se vai haver escutares presencialmente até ao fim do ano. Não sabemos. É improvável que haja. Portanto, não sabemos se vamos acampar no verão. Provavelmente não iremos, não é? Mesmo que seja em pequenos grupos. Não sei, mas provavelmente não. E, portanto, de repente há aqui uma quebra enorme de março até outubro do ano que vem, não é? Do ano que vem, outubro que vem, outubro de 2020. E como é que, quando eles voltarem, como é que vai ser, não é? Já não estão habituados à dinâmica, à rotina, já não se veem uns aos outros há 7 meses. É muito tempo, não é? E também temos tido, e agora, enfim, é uma discussão que acabou por surgir no escotismo a nível local, mas também a nível, portanto, subindo na hierarquia organizacional e até a nível nacional, que é o que é que será do escotismo depois disto, não é? Isso tem sido também uma coisa em que tenho pensado. Já tínhamos a frase o vamos ficar todos bem, agora temos a frase o reinventa o teu caminho que o Tomás aqui nos deixa. Obrigada aos três jovens, obrigada por serem os primeiros a dar o testemunho também desta quarentena neste tempo de pandemia e olhem, reinventem o vosso caminho. Muito obrigada. Obrigada.